William, como que eu guardo o meu fermento? Ele tem que ficar na geladeira, ele tem que ficar em temperatura ambiente? Como que eu sei se o meu fermento está bom, em que momento que eu uso? Isso são perguntas básicas que muitos de vocês não sabem responder. E nesse vídeo eu vou te explicar. E eu coloquei elas todas no mesmo vídeo porque elas estão interligadas. Então fica de olho porque você pode estar cometendo esse erro fatal e o seu fermento está bom e você acha que não, e você pode acabar jogando vários dias de trabalho no lixo. Então vem comigo. Para você saber se o seu fermento já está bom para uso, você tem que observar algumas coisas. Mas a primeira delas é que ele tem que estar devidamente acondicionado num pote adequado. A gente tem aqui alguns exemplos de potes. Temos, por exemplo, esse tipo de pote. Ele é um pote largo, ele é um pote grande, ele é um pote com tampa e ele é um pote transparente. O pote do Levain tem que ser transparente, só que o pote do Levain não pode ser assim. Não pode ser um pote grande e largo, ele tem que ser um pote estreito e comprido, de preferência cilíndrico. Por quê? Porque nós vamos acompanhar o crescimento do nosso fermento em volume a partir do quanto ele subiu dentro do pote. E aqui você tem um volume diferente na parte de baixo em relação à parte de cima, quando você sobe a mesma quantidade de centímetros. Em cima é muito mais largo do que embaixo. Então, esse tipo de pote não é adequado. Da mesma forma, mesmo que esse pote fosse cilíndrico, por ele ser um pote muito largo, ele não é adequado. Por quê? O seu fermento vai crescer muito pouco ali do lado, e talvez ele esteja crescendo, só que ele não tem as paredes para se apoiar, então você não consegue acompanhar o crescimento dele. Eu já vi alunos meus que me falavam: William, meu fermento está ruim, está péssimo, e eu fui ver, ele só estava num pote muito grande, por isso a pessoa não observava o crescimento. Gente, isso é uma dica de ouro, isso é muito importante. Acho que só essa valia já um like nesse vídeo, né? Ah, e se não está inscrito no canal, por favor, tem vídeo aqui toda semana, você vai querer perder? Agora eu tenho aqui outros dois exemplos. Eu tenho um pote de plástico, que na verdade é um copo medidor, e um pote de vidro, que é um pote desses de conserva. Esse é um pote com tampa. Eu gosto dele porque o vidro é um bom material para você lavar quando você precisa limpar, só que sempre existe o risco de você derrubar esse pote no chão e o pote se espatifar em 1 milhão de pedaços. Com esse aqui você não corre este risco. Você pode simplesmente cobrir ele com plástico filme e manter o seu fermento aqui dentro. Como ele é um pote cilíndrico, e melhor ainda, já é um pote que tem a marcação em ml, você consegue acompanhar com precisão o crescimento do fermento aqui, mas também consegue aqui. Quando você alimenta, esse fermento vai crescer e no momento que ele duplica, ou triplica, ou quadriplica, isso depende muito do teu fermento, se ele duplica ou mais, o seu fermento está pronto para uso. Critério esse que fica praticamente impossível de descobrir quando a gente tem algum pote que tem essas características. Em relação ao tamanho, esses potes têm 500 ml. Eles cabem certo uma quantidade de fermento que dá para um pão. Eu tenho esse outro aqui, por exemplo, que é de 1 litro, e aqui cabe uma quantidade de fermento que é suficiente para 2 pães. Então, geralmente eu mantenho esse na geladeira. Quando eu preciso produzir mais, aí eu alimento ele e dele eu passo para um outro pote maior. O tamanho do pote vai ser de acordo com a tua necessidade. Se você faz um pão de cada vez, um potezinho desse aqui de palmito que todo mundo tem em casa já vai resolver seu problema. Além do pote, as outras dúvidas que as pessoas têm é: como que eu guardo, como que eu uso e como que eu sei se o meu fermento está bom? Bom, o seu fermento mora na geladeira. Uma vez que você fez e ele está pronto, enquanto você está fazendo, fica em temperatura ambiente. Mas depois ele vai para dentro da geladeira e vai ficar lá até você usar. O fermento pode ficar na geladeira 15 dias sem problema nenhum. Quando você tira, se o seu fermento está bom, você não precisa alimentar 2, 3, 4 vezes. Você não precisa esperar ele chegar em temperatura ambiente, você tira ele direto da geladeira, já alimenta com água em temperatura ambiente, farinha em temperatura ambiente e espera ele crescer mantendo o pote em temperatura ambiente. Assim que esse fermento atinge o pico, ou seja, que ele cresce, geralmente ele fica ali com uma covinha, principalmente se for um fermento firme, ele chega no pico, ele vai ficar plano e depois ele vai virar para cair. No momento que ele está lá em cima, ele já está pronto para uso. Você pode utilizar e guardar o restante. Você não precisa alimentar o seu fermento de novo antes de voltar ele para a geladeira. Não tem necessidade. Você deixa ele lá 1 semana, 15 dias, depois você só alimenta ele de novo e assim sucessivamente. Tem um vídeo da alimentação que eu já ensinei, eu vou deixar aqui no card, tá bom? E se você esperar o seu fermento abaixar, ao invés de utilizar enquanto ele ainda está no pico, você precisa alimentá-lo novamente. Eu já expliquei isso lá no vídeo da alimentação. Depois você vê lá, você vai entender o motivo. Gente, o fermento não é porque ele está abaixando que ele não está bom. Ele só está num outro momento, ele não está no ponto adequado para uso.
mas tem gente que acha que o fermento não pode abaixar. Eu já vi isso. Pessoas que fazem o fermento e acham que vão alimentar e o fermento vai subir e vai ficar ali para sempre. Não, o fermento sempre vai abaixar. Mesmo se você colocar na geladeira, o fermento vai abaixar. Isso é normal, todo fermento abaixa. O grande problema é se o fermento não sobe. Se ele sobe e abaixa, ele está ótimo, está tudo bem. E qual é o critério para eu saber se o meu fermento está bom, se ele deu certo, se ele ficou legal ou não? O critério é que no pote adequado, após a alimentação, mantido numa temperatura ambiente por volta de 25 graus, ele atinja o pico, que seja pelo menos dobrando, mas pode ser triplicando ou quadriplicando, de 4 a 6 horas. Este é o critério. Por isso que eu fiz todo esse discurso antes. Se o seu fermento, nessa temperatura, por volta de 25 graus, está crescendo, desde que esteja no pote certo, porque se tiver nesse aqui você não vai saber, você vai achar que o seu fermento está ruim. De 4 a 6 horas atingindo o pico, parabéns, o seu fermento está ótimo, está excelente, não há nada de errado com ele. O que acontece? Por que eu estou gravando esse vídeo? Estamos entrando agora no inverno, e no inverno as temperaturas tendem a ser muito mais baixas. Em algumas regiões, como no sul do Brasil, a gente lida com médias aí de 10, 12 graus em algumas semanas do ano. O seu fermento não vai crescer em 6 horas, em 4 horas, nessa temperatura. Não vai, não tem como, não funciona. Ele vai demorar mais, 10 horas, 12 horas, 15 horas. Quanto mais baixa a temperatura, maior o tempo de crescimento. Isso não significa que o seu fermento está ruim, só significa que você vai ter que reorganizar a sua rotina para encaixar os processos da maneira mais adequada. E ao invés de usar a geladeira, você vai poder deixar o seu fermento crescendo em temperatura ambiente, mesmo assim ele vai demorar. Você que faz pão precisa entender que você nunca vai repetir o mesmo pão duas vezes, o mesmo processo duas vezes, você sempre tem que fazer concessões e adequações. Um dos pilares do meu método é tempos e temperaturas. Meu método Smart são 5 etapas. O último é tempos e temperaturas. Inclusive, se você quiser conhecer meu curso e aprender o método Smart, tem um vídeo de apresentação que eu vou deixar o link aqui na descrição. Você clica lá para conhecer o curso e lá nessa aula eu explico para você como você lida com isso da variação de tempos e temperaturas. Ok, William, eu já entendi como que eu guardo, já entendi qual que é o pote, já entendi quando que vai na geladeira, quando que não vai na geladeira, já entendi que o meu fermento sobe e abaixa, já entendi qual é o critério para eu saber se ele está bom para uso, mas e aí, qual é a quantidade de fermento que eu vou usar na minha receita? A quantidade de fermento natural em relação ao total de farinha vai variar de 20% a 40%. Por que tem essa variação? Porque você pode ter uma fermentação mais lenta. Quando está muito calor, por exemplo, você pode colocar 20%, ou você pode ter uma fermentação mais rápida. Então, um dos caminhos para você lidar com as baixas temperaturas do inverno é também você aumentar a quantidade de fermento na receita, até 40% em relação ao total de farinha, ou seja, até 400 gramas para cada 1 kg de farinha, você não vai ter grandes problemas. Como que eu sei se eu uso 20 ou se eu uso 40 ou se eu uso 30? Eu geralmente uso 30, mas quando eu quero uma massa mais água, farinha, fermento e sal, que é uma massa pobre, a gente pode trabalhar ali com 20 a 30. Quando você vai para uma massa mais enriquecida, tipo um brioche, já é legal você ir para 40, porque as massas enriquecidas também precisam de muito mais fermentação do que as massas pobres. Esses critérios são bastante simples, tenta assim não complicar mais a sua vida. Se você fizer tudo do jeito que eu expliquei aqui, você vai ter como acompanhar o seu fermento, saber se ele está legal, usar na proporção correta, lidar da maneira certa com as temperaturas e ter um bom processo de panificação. Se você gostou desse vídeo, não se esquece de deixar um like aí embaixo. Se ficou alguma dúvida ou se tem algum tema para outro vídeo, deixa aí nos comentários que eu estou sempre olhando e vendo o que vocês estão com dúvida, o que vocês estão precisando. Ok? Um beijo e até mais!